Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. O Vera Magalhães. A história é a do relatório, o famoso relatório que as Forças Armadas insistiram. O presidente insistiu para que elas fizessem o relatório sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Bom, a eleição... São vários dias já que a eleição acabou. E cadê o relatório, hein? 9 dias depois, Forças Armadas. 9 dias depois, ninguém sabe, ninguém viu, Sardenberg. Não tem relatório até agora. O presidente pediu para segurar, pediu para que seja divulgado apenas depois do segundo turno. Não se conformou com as conclusões a que chegou a auditoria feita pelas Forças Armadas, ou seja, a conclusão de que não houve nenhum problema nas urnas eletrônicas no primeiro turno. Aliás, uma conclusão que bate com a auditoria do próprio Tribunal Superior Eleitoral e com aquela feita pelo Tribunal de Contas da União. Ambos fizeram em uma quantidade maior de urnas até do que aquelas que os militares acessaram. Os militares tiveram acesso a 385 boletins de urna e aquele teste de biometria, um teste piloto feito em 58 urnas com biometria dos eleitores reais. E aí, a imprensa, colegas nossos, a Malu Gaspar e outros, estão cobrando desde as eleições que se divulguem essas conclusões, as Forças Armadas enrolando, não falando nada. Aí, ontem, tinha uma expectativa de que fosse finalmente divulgado esse relatório, portanto, mais de uma semana depois, mas aí Bolsonaro teve com o ministro da Defesa e o que se decidiu é que se vai divulgar tudo junto depois do segundo turno. Não é o que o Tribunal de Contas quer deixar que aconteça. O subprocurador da República junto ao TCU, o Lucas Furtado, já fez uma representação acatada pela Corte de Contas de que os militares têm de apresentar esse relatório em 15 dias, portanto, antes ainda do dia 30. E aí o que ele alega é o óbvio, né? Se eles queriam justamente auditar as contas, as urnas, o sigilo não se justifica, não tem nenhum amparo na Constituição para você manter em sigilo uma conclusão como essa, que justamente é a favor da segurança nacional. Porque o único caso de sigilo que é admitido em situações como essa é quando fere a segurança nacional, oferece algum risco à segurança nacional. E neste caso, ao contrário, é a divulgação do relatório que favorece que se tomem providências quanto à segurança, porque isso envolve aí uma questão de interesse público. Então tem esse nó aí armado. O presidente Jair Bolsonaro certamente não desistiu de questionar as urnas eletrônicas, ele só adiou esse questionamento para o caso de não ser bem sucedido no segundo turno, e agora quer manter em suspenso esse assunto para evocá-lo depois da realização do segundo turno, e diz que não ficou satisfeito com o trabalho das Forças Armadas porque não bate com as informações que ele teria recebido. De novo, usando informações aí que a gente não sabe quais são as fontes, que informações são essas, o que ele está querendo dizer, mas mantendo a aura de suspeição sobre as urnas eletrônicas a despeito daquilo que ele disse, Ele disse que ele ia se fiar pela conclusão das Forças Armadas. Se a conclusão das Forças Armadas é que não houve nenhuma irregularidade, deveria se dar por satisfeito, mas, de novo, não é isso que ele vai fazer. E a gente fica numa situação, Vera, que a gente fica até se perguntando o que pode ser feito a partir de agora diante do ineditismo dessa situação. A gente nunca tinha tido antes esse tipo de questionamento e de dúvida, e dúvida por um lado só, que é o lado do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse sistema todo. E aí agora, quando existe um relatório e ele não é divulgado, a gente fica se perguntando o que pode acontecer, Que tipo de pressão? A gente sabe que o TCU está em cima, está pedindo para que seja apresentado o relatório, mas o que pode ser feito para que esse relatório venha a público, já que nunca tinha havido a necessidade de se produzir algo como esse relatório até aqui?
Como não haveria necessidade agora, Sim. né, Cássia? A gente está vendo que o próprio Tribunal de Contas, que é uma corte especializada em fazer auditorias, tinha feito ao longo de todo o processo uma auditoria em muitas etapas, muito detalhada, com relatórios caudalosos a respeito de cada um dos processos envolvendo as urnas eletrônicas. Todas as entidades fiscalizadoras foram chamadas em todas as etapas, no momento de se lacrar as urnas, no momento de fazer todos os testes de integridade. O Alexandre de Moraes abriu a tal sala onde é feita a totalização dos votos, para que se visse que não há sala escura. Então, tudo que se tentou criar, e ao longo de muitos anos em relação a esse assunto, foi uma aura de desconfiança, e isso colou, né? As pesquisas hoje mostram que foi corroída a confiança das pessoas nas urnas eletrônicas, assim como está sendo corroída a confiança das pessoas nas pesquisas eleitorais, e assim como já está bastante corroída a confiança das pessoas no judiciário. Nada disso é gratuito. Quando você mina a credibilidade de uma instituição ou de um instrumento da democracia, você o faz na esperança de que uma parcela da população te autorize a suprimir esse instrumento ou essa instituição. E é uma das maneiras pelas quais você vilipendia a democracia. Quando você diz que as pesquisas não servem para nada, no momento seguinte você passa a querer criminalizar os institutos de pesquisa e a tutelar a realização de pesquisas por meio de projetos antidemocráticos e pouco transparentes. Quando você corrói a confiança na urna eletrônica, você quer que a pessoa vote com desconfiança e que dê vazão a quem eventualmente venha questionar o resultado das urnas. E quando você questiona o judiciário, só para concluir, desculpa, Sara, você quer justamente justificar projetos que têm por objetivo minar a independência do judiciário. Então nada disso é gratuito, nem é por acaso e nem é coisa de amador. É uma coisa muito profissional, diga, Sardenberg. Aliás, o Arthur Lira está apressando a votação de um projeto de lei que justamente criminaliza erros de institutos de pesquisa, né? O que é uma barbaridade, né? Se houvesse assim demonstração de que houve má fé, aí seria um caso para a Justiça Eleitoral. Mas criminalizar erros é o fim do mundo, né? E mesmo porque, né, o que você chama de erros? Porque a pesquisa é um retrato, ela não é uma coisa que é premonição, não é mãe de Ná, não vai acertar o resultado. As pesquisas são registradas, tem a sua metodologia registrada, o número de entrevistas, se entregam os relatórios de campo quando você registra no TSE. Então, essas pesquisas, que são as que têm divulgação ampla, aquelas que a gente divulga, elas têm uma auditagem também já bastante restrita e feita a partir da legislação eleitoral brasileira, que é muito completa a esse respeito. Pesquisas mequetrefes, essas que os próprios que criticam os institutos divulgam por aí, essas não são registradas, a gente não sabe como são feitas, não sabemos qual é a amostragem, qual é a metodologia, mas as outras são auditadas, auditáveis e têm todos os seus processos explicitados. Quando você fala em pena de prisão de até 10 anos para quem errar uma pesquisa, você está fugindo de qualquer lógica e de qualquer razoabilidade só para fazer com que a população passe a desconfiar. Mas as pesquisas, essas coisas elas têm aderência, elas colam, elas estão colando cada vez mais. Isso também faz parte de um processo de radicalização na marra da sociedade que leva a essa polarização na qual você não tem nenhum meio termo razoável de discussão e de debate. Então é isso, Sardenberg está acelerando com o aval do Bolsonaro, do Ciro Nogueira, o Ricardo Barros também nessa atoada, tudo faz parte do mesmo pacote. É um pacote que inclui urnas eletrônicas, o judiciário sob desconfiança e as pesquisas, para criar uma aura de que a gente está vivendo alguma coisa errada no país, quando a gente sabe que não está, pelo menos não nessa seara. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até mais, Vera.